A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje nós vamos falar sobre esporte, responsabilidade social, e eu recebo aqui no estúdio a Silvana Silveira Medeiros, que é superintendente executiva do Instituto Guga Kirten. Silvana, muito obrigada por aceitar o convite e vir aqui no estúdio. Imagina, eu agradeço também. Silvana, então eu quero entender um pouquinho dessa história, né? Porque tu desde o começo estás no Instituto Guga Kirten, desde o ano 2000, quando iniciou essa trajetória, e tu és graduada em serviço social. Como é que foi a tua trajetória até chegar ao Instituto e essa paixão ali pelo serviço social e ajudar as pessoas? Então, paixão pelo serviço social eu tenho desde adolescente, quando eu decidi que eu queria realmente fazer serviço social. Conheci uma assistente social na empresa onde meu pai trabalhava e desde então me apaixonei por isso. E depois, no decorrer da minha vida profissional, de tantos lugares que eu já tinha trabalhado, eu já conheci a Alice, né, que é a presidente do Instituto. E através de uma amiga em comum, a Ana, que é a Ana Maria, que é conselheira do Instituto, sabia que a Alice tinha montado o Instituto, fazia parte dele, e me indicou para uma entrevista, e eu e a Alice a gente já se conhecia, e, enfim. Dali o nosso santo já bateu na hora e ela acabou me convidando para vir trabalhar no IGK. Desde o início estou nessa história, então a paixão pelo social também já vem da minha história e também na história do IGK, que tem muito a ver comigo, com o que eu acredito, enfim, né, do nosso trabalho. E aí estou ali há mais de 24 anos, né, fazendo o que eu gosto, o que eu amo, e à frente desse trabalho com uma equipe maravilhosa e com a família que também tem todo um amor pelo social e que faz isso muito bem e que nos acompanha, que estão presentes o tempo todo, né, no dia a dia do Instituto. O Instituto Guga Kirten foi criado pela família Kirten com o propósito de retribuir para a sociedade o que o esporte trouxe para o Guga e também pela família como um todo. E você chegou nesse projeto desde o início, hoje já são 2 décadas. Como é que foi acompanhar todo esse desenvolvimento do Instituto? A gente já teve momentos bem diferentes, né, na vida do Instituto, porque quando o Instituto foi montado, o Guga estava no auge da carreira dele, né? Então, eles tinham muitos pedidos, eles já faziam muitas ações sociais com a Paz de Florianópolis. A Alice sempre teve um envolvimento, que ela é assistente social também, então ela sempre teve um envolvimento muito grande no trabalho social. E aí, com isso, eles resolveram institucionalizar aquelas ações que eles já faziam desde que o Guga também começou a ter sucesso no trabalho. Eles sempre davam um percentual, né, daquilo que ele recebia, enfim. E aí foi criado o Instituto e a gente, no começo, né, iniciando os trabalhos, tinha feito todo um estudo do que eles queriam. Então, o Instituto tem 2 focos de trabalho, que é a pessoa com deficiência e o esporte para crianças e adolescentes, que é a relação também que a família tem, né, o que tinha a ver com eles. E a gente foi tendo um crescimento também no início, todo aquele auge da carreira do Guga e com isso o auge também do nosso trabalho. Então a gente tinha uma facilidade muito grande de parcerias, até pelo momento que estava vivendo e o início de tudo. Depois a gente também foi vendo que o Guga também parou de jogar. Com isso, a gente também teve um momento difícil, onde a gente teve que criar a história e consolidar todo o trabalho do Instituto pelo Instituto e não pela carreira do Guga. Claro que sempre tem o histórico dele, mas a gente teve que consolidar através do nosso trabalho. Então, a gente viveu vários momentos aí, mas hoje, com certeza, quando a gente fala, quando a gente busca parceria, tem toda a história que o Guga viveu, mas também tem a história de 25 anos de trabalho que o Instituto faz em Santa Catarina. Então, já está, né, assim, consolidado, as pessoas já conhecem, os parceiros já conhecem, já sabem do nosso trabalho, a credibilidade que a gente tem. Então, a gente já viveu vários momentos.
Realmente, isso que eu ia comentar contigo, começou com a marca muito forte do Guga, do carisma, de uma marca relevante, mas hoje já anda pelas próprias pernas, digamos assim, reconhecido pelas ações que faz. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais o que realmente faz o IGK, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo. Tem inclusão social, a questão da educação, cidadania, e tem todo um impacto que deixou também só de ser de Floripa, passou a ser de Santa Catarina, bem também do Brasil como um todo. Então, estava dando uma olhadinha em alguns dados, tem quase 110 mil pessoas que foram beneficiadas pelos projetos. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho mais dessa estrutura para a gente. Então, o foco, a missão do Instituto é oferecer oportunidades, né, para as pessoas de transformação social. Então, a gente sempre, a Alice, quando fala, né, sobre o Instituto, ela sempre fala das oportunidades que o Guga recebeu lá no início, quando ele era jovem, que começou a jogar. E isso sempre ficou muito marcado para eles. E é isso que a gente traz também para o Instituto, né? Que a gente possa oferecer oportunidade tanto para organizações como para crianças, adolescentes, para que eles possam aproveitar isso e levar adiante para a vida deles, para o dia a dia das organizações também. Então, assim, vou falar um pouquinho o que o Instituto faz, né? A gente tem 3 programas dentro do Instituto. Um é o Fundo de Apoio a Projetos Sociais. É um programa que a gente apoia organizações de Santa Catarina que trabalham com a pessoa com deficiência. Hoje a gente até está também atendendo organizações que trabalham na área do esporte. Mas a gente abre um concurso para organizações, a gente escolhe regiões de Santa Catarina. Então, a cada ano, 1, 2 ou 3 regiões de Santa Catarina abre um concurso, essas organizações são chamadas para um dia de encontro onde a gente repassa informações de como elaborar um projeto social. Elas depois têm 30 dias para elaborar um projeto de uma solicitação de uma necessidade que elas tenham. Troca de veículo, compra de equipamentos, reformas, enfim, alguma necessidade que ela tenha. Elas podem pedir até 25 mil e podem buscar outros parceiros também. A gente faz essa seleção de projetos junto com os nossos parceiros, né, com os parceiros fundadores desse fundo, que aportam nesse fundo através de cota direta. A gente escolhe os projetos que a gente identificou que tem condição, uma viabilidade técnica e financeira para desenvolver esse projeto. E a gente fica 12 meses acompanhando essas organizações. Então, a gente visita todas as organizações contempladas, a gente faz um apoio técnico para ver como que elas estão com as suas parcerias, o seu desenvolvimento com os seus colaboradores, no atendimento do seu público, e a gente faz capacitações também, convida profissionais para fornecer capacitações, para que elas melhorem o atendimento. Então, é oferecer uma oportunidade, um recurso que não é muito grande, mas com isso a gente acaba oferecendo um apoio técnico para que elas reforcem e melhorem cada vez mais o atendimento que elas fazem para o público delas, seja de pessoas com deficiência ou de jovens, adultos, através do esporte. Então, esse é um programa muito grande que a gente já deu 3 voltas no estado de Santa Catarina, a gente já está na 4ª volta. Foram mais de 670 projetos contemplados, né? Então, a gente conseguiu acompanhar aí, conhecer o estado todo, porque a gente acaba visitando e andando, mas acompanhando, conhecendo de perto o trabalho que essas organizações fazem. É um trabalho muito legal, muito interessante, que a gente vive aí o dia a dia dessas organizações. O outro programa que a gente tem chama o Programa Campeões da Vida, que é de atendimento de esporte e educação para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos, que estudam em escolas públicas, e a gente acaba fazendo um atendimento no contraturno escolar. Então, 2 vezes por semana, as crianças vêm até os nossos polos, né, os nossos núcleos, e a gente oferece 2 oficinas, uma de tênis, até pela nossa história, e outra de esportes complementares, onde a gente acaba contemplando todo e qualquer esporte. Então, elas ficam 3h30 com a gente, né? Quem estuda de manhã vai de tarde, quem estuda de tarde vai de manhã. Nesse atendimento que a oficina é esportiva, mas o atendimento é educacional. Então, a gente tem sempre um tema que move as nossas ações. A gente tem uma equipe interdisciplinar, né, de profissionais de serviço social, educação física e psicologia, para que a gente possa fazer um atendimento bem completo para essas crianças.
E esses nossos educadores, essa nossa equipe de profissionais, tem todo um planejamento dessas ações. Então, a cada 15 dias, os profissionais avaliam as ações que já desenvolveram e planejam as próximas ações. A gente realiza capacitações, a gente tem todo um trabalho de investimento nesses profissionais para que eles também possam oferecer cada vez mais um atendimento de qualidade para esse público que a gente atende, né? Então, a gente utiliza espaços da comunidade que estão ociosos durante o dia ou de algumas associações que também emprestam esses espaços para o Instituto. Então, a gente não tem um espaço que é nosso, mas a gente também usa aquilo que está ali dentro da comunidade para o desenvolvimento dessas ações. Então, o trabalho é bem educacional, né? Uma relação muito direta também com as famílias, com as escolas onde essas crianças estudam, para que a gente possa sempre ter o olhar do todo dessas crianças e adolescentes. O outro programa é o programa de ações especiais, onde a gente tem colônias de férias para pessoas com deficiência, tem curso de cuidador terapêutico para que a gente possa formar profissionais para atender pessoas com deficiências, idosos, crianças, não importa, qualquer pessoa que tenha uma necessidade, esses profissionais acabam estudando, enfim, o nosso curso é de 6 meses e a gente acaba formando totalmente gratuito, a gente forma em torno de 60, 70 profissionais por ano. A gente já teve 13 edições desse curso. A gente tem o curso de Libras também, o curso básico de Libras, para que profissionais, pessoas, familiares possam também entender um pouco mais dessa linguagem, né, para atender esse público. A gente tem o Prêmio GK, que é onde a gente contempla e premia profissionais, pessoas que fazem alguma diferença na sociedade. Enfim, a gente acaba fazendo um pouquinho de cada, não é muita coisa, mas a gente acaba atendendo e fazendo aquilo que a gente acredita, primando pela qualidade, pela credibilidade do nosso nome, do nosso trabalho, enfim, né? Isso tudo dentro de Santa Catarina. Nossa, eu fiquei emocionada de ouvir realmente a quantidade de projetos, porque tudo isso me remeteu tanto à oportunidade e à transformação de pessoas. Então, aqui nesse podcast a gente fala de empresários, de lideranças, e muitas vezes surge de uma oportunidade que uma criança, que um adolescente teve nesse momento da vida, que passa a olhar a vida com outros olhos. E isso é tão relevante, tão importante. E aí, parar e olhar para os dados, né? Quase 110 mil pessoas num estado que já é um estado vencedor e que, dando a oportunidade, isso nos dá uma esperança de um mundo melhor, um futuro Sim. melhor, né? E há 25 anos vocês fazendo isso e cada vez mais criando novos projetos. Como é que é para ti, desde o começo, ter plantado essa semente junto com a família, ter crescido, né, nesse meio e visto tantas oportunidades oferecidas? A gente fica muito satisfeito, né? O nosso dia a dia, quando a gente sai, que a gente encontra ex-educandos, por exemplo, nossos, porque a gente também tem uma parceria que contempla bolsas de universidade. Então, hoje a gente já tem muitos ex-educandos que estão formados, que estão aí no mercado de trabalho, alguns que já passaram com a gente também como estagiários. Então, assim, é muito satisfatório a gente ver que um pouquinho do que a gente faz, porque é claro que, por exemplo, nesse nosso programa onde as crianças e adolescentes vêm 2 vezes por semana no nosso projeto. Todas as outras horas, os outros dias delas, elas estão no dia a dia. Mas a gente acredita muito em deixar alguma coisa marcado de positivo na vida delas, né? Que os que conseguiram aproveitar essas oportunidades, assim, a gente fez diferença. Então, eles estão aí no dia a dia, então a gente fica muito feliz de ver como eles estão bem, como eles conseguem ver isso. Os nossos ex-estagiários que estão por aí também trabalhando, que sempre que a gente encontra falam: nossa, eu tive a oportunidade de fazer estágio no Instituto, que contempla várias áreas, que a gente acaba capacitando profissionais. Então, acho que o Instituto, o pouco que faz dentro de uma sociedade onde tem muitas coisas aí dentro do social, muita coisa para fazer, mas o pouco que a gente faz, a gente tenta fazer com diferença, com qualidade. Então, a gente quer deixar uma marca nas pessoas que passam pelo Instituto, né? Então, essa é a nossa história, assim. Hoje, por exemplo, da nossa equipe de contratados, a maioria foram estagiários, que a gente
pegou e contratou, enfim, que aproveitaram essa oportunidade, que são bons profissionais, né? E que estão com a gente também. Então, é isso, é querer fazer parte, é querer fazer uma diferença na nossa sociedade para a gente acreditar num mundo melhor, né? A gente acredita nisso, então E eu também, como profissional, fico extremamente satisfeita em saber que eu estou fazendo parte dessa história, né? Já há mais de 24 anos nisso, então, em tudo que a gente faz, que a gente cresce, a gente não faz nada sozinho. É claro que toda a nossa equipe se dedica, faz isso com muita qualidade, e também todos os parceiros, toda a rede que a gente se envolve, né? O Instituto não faz nada disso sozinho. Tudo aquilo que a gente já investiu é sempre com muitos parceiros. A gente tem em torno de 40, 50 empresas todo ano que acreditam no nosso trabalho, que investem nisso, que estão ali, que a gente faz questão de responder para eles também, mostrando os dados, mostrando a nossa realidade, para que eles continuem acreditando no social, seja no Instituto ou em qualquer outra organização social, mas acreditando que a gente faz um bom trabalho. Exatamente, tu trouxe um ponto sobre credibilidade, né? E hoje mais de 50 milhões já foram investidos, tudo isso com essas parcerias, essas empresas que fazem parte. Se tem algum empresário nos ouvindo, quer participar, como é que ele faz? Como é que faz para ser um amigo do IGK também? Entrando em qualquer meio de comunicação com a gente, seja, né, mandando um e-mail, ligando, a gente vai ter um retorno, a gente sempre cuida para dar retorno para todo mundo que entra em contato com o Instituto. E hoje o Instituto tem várias formas de parceria, tem cota direta, tem cota através de lei de incentivo, tem cedência de espaços, de serviços, de produtos, então... e a gente tem empresas que estão com a gente há mais de 15 anos, 10 anos, 20 anos, então a gente tem parceiros que acreditam nisso e outros que a gente sabe que ficam 2, 3 anos e vão investir em outras organizações, porque também é legal tu conhecer outros projetos. Mas a gente sempre quer deixar uma marca, quer cuidar para mostrar realmente os nossos resultados, né? Tudo que a gente faz, a gente sempre cuida muito para dar o retorno, para a prestação de contas de tudo isso, para que o nosso trabalho fique marcado também, que as empresas que passem pelo Instituto também digam, a gente investiu um dia no Instituto, o trabalho deles é muito legal, eles cuidaram para nos mostrar o resultado, cuidaram do recurso que a gente ali colocou, então... É sempre isso, né? A gente tem um nome muito forte para zelar, né? Que o Guga sempre cuidou de tudo que ele fez na carreira dele como profissional, como pessoa. Então, a gente tem um nome a zelar e a gente cuida muito disso. E, além do que, de todas as pessoas que estão ali, né? De toda a equipe que está envolvida nisso, a gente tem que cuidar desse trabalho para que essa marca perpetue de forma positiva. Exatamente. Silvana, 25 anos percorridos, o que vem pela frente para esse 2026? Agora a gente está aqui no finalzinho, uma época de balanço, de pensar no que vem por aí. O que tu pode trazer para a gente de novidade, de continuidade desse trabalho? Então, a gente sempre mantém os projetos que a gente está, né? Eu acho que o grande desafio de todas as organizações é sempre pensar na captação de recursos, que hoje a gente sabe que é bem complicado. Então, a gente já entra o 2026 assim, com muita satisfação de saber que a gente está com 90% dos nossos recursos já captados, né? Entrando sabendo que os parceiros que a gente vai viver aí nesse ano. E a gente sempre pensa e busca pela qualidade assim, do nosso trabalho, então a gente também está já fazendo a nossa parada com os nossos profissionais para saber como que a gente vai iniciar o ano. Quando a gente volta das nossas férias também, a gente sempre está ali fazendo as nossas paradas, pensando, planejando de tudo que a gente quer fazer. E sempre pensando em novidades, a gente sempre pensa, né? Sempre quer novos projetos. A Alice agora também saiu de viagem e disse, vamos pensar aí numa etapa nova, num projeto novo, quem sabe a gente vai conseguir. Tudo isso também depende de novos parceiros, enfim. Mas a gente sempre busca, por exemplo, o curso de Libras, a gente termina o básico, já vai para o avançado. A gente termina o curso de cuidadora, a gente já tem uma lista enorme de pessoas já esperando pela próxima turma. Aí a gente tem ideias de novos parceiros para ver se a gente leva esse curso também para outras cidades, até de forma online, né, para estar contemplando mais profissionais. Então a gente está sempre buscando novas relações, novos atores que podem estar envolvidos no Instituto. Silvana, eu estou muito feliz de conversar contigo. Realmente me emocionei durante ouvindo a tua história.
Mas a gente está chegando ao fim do nosso podcast e eu quero te convidar a deixar uma mensagem ou um convite para quem está nos ouvindo para conhecer um pouquinho mais do Instituto. O que o teu coração mandar, o microfone está aberto. Então, vamos lá. Não, eu acho que, como a gente falou de oportunidades, eu acho que quem está aí ouvindo e quer estar pensando no seu futuro, né? Tanto enquanto jovem ou profissional, que realmente aproveite, né? Você, quando entra num estágio, você tem que entrar pensando assim, eu vou fazer o meu melhor para que eu possa participar disso e me tornar um profissional melhor, me tornar um profissional bom. Então, eu acho que por onde a gente passa, seja de uma forma profissional ou pessoal, a gente sempre tem que deixar como legado. Eu quero passar por aqui e eu quero passar bem, eu quero deixar uma marca positiva, seja como parceiro, seja como organização, aproveitar os parceiros que tem. Então, eu acho que tudo que a gente faz, a gente sempre tem que tentar fazer o melhor daquilo que a gente tem e com qualidade para que a gente, por onde passe, deixe uma marca positiva. Então, eu também, como profissional, também espero, por onde eu tenha passado, tenha deixado uma forma positiva, né, com dedicação, para que a gente sempre fala, o mundo é redondinho, então a gente vai, a gente vem. Eu mesmo já saí do GK um período e voltei, né, tive a oportunidade de voltar, então acho que foi de forma positiva. Então, a gente sempre passa e pode lá na frente encontrar com essas pessoas novamente, ter outras oportunidades, e é legal a gente pensar assim, puxa, foi bom, quero ter de novo, ou quero indicar para alguém. Então aproveitem as oportunidades, faça de forma positiva e com tudo que você tem de bom para oferecer. Silvana, muito obrigada por ter participado do nosso podcast. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.